E vamos lá, né? A gente vai falar um pouco sobre o conceito de fração. Fração, gente, é a representação de partes de um todo. Como assim, professor? A gente vai explicar. Na fração, a gente tem dois termos. Quais são os elementos que a gente tem nessa fração? O numerador e o denominador. O numerador é aquele número ou aquela expressão que fica em cima, tá certo? Desse traço para cima. E o denominador é o que fica embaixo, tá bem? O numerador é a quantidade de partes que foi pego de um todo. E o denominador é a quantidade de partes que foi dividido esse todo. Mas como assim, professor, esse todo? Há um exemplo, uma pizza. Exemplo aqui, uma pizza. Essa pizza foi dividida em quê? Suponha que seja uma pizza. Foi dividida em 8 pedaços iguais. Aí eu pego e comi 4 pedaços. Qual a fração da pizza que eu comi? Vamos lá, né? A esse exemplo, quem vai ser o denominador? O denominador vai ser em quantas partes eu dividi essa pizza. Como é que seja uma pizza, né? Eu dividi em 8 partes iguais. Eu comi quantas partes? 4. Então a fração é 4 oitavos, tá certo? Nessa outra parte aqui, vamos supor que isso aqui seja um bolo. Eu dividi um bolo em 4 pedaços iguais, tá certo? 4 partes iguais. Desse bolo, eu comi 2 pedaços, que é a parte que está pintada aqui. Então, o denominador vai ser 4, que é a quantidade de vezes que eu comi, que eu parti. E eu comi 2 pedaços. A exemplo aqui também, suponha que seja outra coisa aqui. A exemplo, uma torta. Eu dividi essa torta em 2 pedaços aqui. Só que eu comi um pedaço e ficou outro, do mesmo tanto. Como eu dividi em 2, o denominador vai ser 2 e o numerador vai ser 1. Poderia ter outros exemplos, professor? Poderia sim. Eu poderia pegar uma barra de chocolate. Vamos supor que isso aqui seja uma barra de chocolate. E ela aqui está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços iguais. Vou colocar mais 2 aqui para dizer que foi 10 pedaços iguais. Uma barra de chocolate dividida em 10 pedaços iguais. Aí eu pego e vou comer 3 partes dessa barra de chocolate. Qual fração da barra de chocolate eu comi? Seria o quê? Seria o denominador vai ser 10, que vai ser a quantidade de partes que está dividida. E a parte que eu comi vai ser 3, tá certo? Então aqui é um desenho, uma representação da fração a partir de um desenho. Do mesmo jeito aqui. E aqui está a fração 3 décimos, tá certo? Comi 3 de quanto? De 10. E assim eu posso fazer, professor. Posso fazer outras coisas. Eu poderia pegar esse desenho aqui, um exemplo de 3 triângulos iguais. Suponha que desses triângulos aqui eu risquei um. Qual a fração representa esse meu risco aqui? Seria 1/3, né? Porque foi dividido em 3 triângulos e risquei 1/3. E assim vai por diante. Então esse é os conceitos básicos de fração. Numerador é a parte que eu peguei do todo. E o denominador é a parte que eu dividi a quantidade do todo. Vamos lá. Fração na forma decimal. Uma coisa interessante aqui. O que é uma fração na forma decimal? Eu vou pegar uma fração e vou botar ela através de vírgula. Aqueles números que tem vírgula, ou seja, da forma decimal dela. Como é que eu faço isso, professor? Um exemplo não, né? Uma definição. Toda fração a gente pode colocar ela em forma de uma divisão. Dessa forma aqui. Eu pego o numerador e vou dividir pelo denominador. Eu vou pegar 1 e dividir por 2. Tá certo? Sempre o numerador dividido pelo denominador. Toda fração, vou repetir novamente, toda fração a gente pode representar ela por meio de uma divisão. E agora, para fazer essa divisão, 1 dividido por 2, para quem não sabe. 1 dividido por 2, 1 não dá para dividir por 2 porque é menor, né? Acrescento 0 e 0 e vírgula aqui.
10 dividido por 2 dá 5, resta nada. Então, a fração é 1 sobre 2 é igual a 0,5. Vamos pegar agora e fazer com essa fração aqui, 3 quartos. Fração 3 quartos, eu vou pegar 3 e vou dividir por 4, né? Sempre é o numerador dividido pelo denominador. Vou apagar aqui. E vamos lá. Eu vou pegar 3 e dividir por 4. 3 não dá para dividir por 4 porque o 3 é menor do que o 4. Acrescento 0 e 0, aqui. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para chegar em 30 resta 2. Acrescento 0 novamente aqui. 20 dividido por 4 dá 5. E resta nada. Então 30 dividido por 4 é 0,75. 0,75 é a representação na forma decimal da fração 3 quartos. E assim vai por diante. E essa fração aqui? A fração 5 sobre 2. Eu vou pegar 5 e vou dividir por 2. 5 dá para dividir por 2, né? 5 dividido por 2 dá 1 e resta 1. Agora o 1 não dá para dividir por 2. Então acrescento 0 e uma vírgula aqui. 10 dividido por 2 dá 5. Ou seja, essa fração 5 sobre 2 é equivalente a 2,5. Professor, e se eu quisesse representar esses números na reta numérica? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Eu vou pegar esses exemplos dessas frações. Não sei se vocês já estudaram reta numérica, então vai saber direitinho um pouco. Eu vou fazer uma reta aqui. Aqui eu vou colocar o 0, que é o centro de tudo. Vou colocar 1, menos 1, menos 1 não. Vou colocar do 0 para cima. 1, 2, 3, 4 e 5. E assim vai por diante essa reta numérica. Onde é que está a representação do 0,5? 0,5 está na metade entre 0 e 1. Então está aqui, né? 0,5. Representei. Onde está o 0,75? Ele é maior do que o 0,5 e menor do que o 1. Então está aqui, ó. 0,75. Está aqui. E o 2,5 está aqui, né? 2,5. Está entre a metade aqui. 2,5. Quais são os números maiores e quais são os menores aqui, de acordo com a reta numérica? O 0,5 é menor do que o 0,75, que é menor do que 2,5. O maior de todos aqui foi o 2,5. E assim vai por diante. Tá aí o exercício, vocês fazem o exercício direitinho, tá certo? Qualquer dúvida eu volto o vídeo e que vocês aprendam direitinho, porque não é difícil.